Conta um pouquinho a sua experiência pra gente, Renata. Bem, falar sobre preconceito é um pouco complicado, né? Na verdade, é muito complicado. E eu posso falar que eu vivi o preconceito depois dos 20 anos de idade, que foi quando... Porque até então, para mim, não existia preconceito, né? Não existia, todo mundo era igual. Tanto que minha madrinha me questionou, não, se você for a um trabalho, tem uma loira e você, eles vão escolher a loira. E eu falava, não, eu sou igual a ela, não existe diferença. Então eu vivi assim até os 20 e poucos anos de idade. Foi quando eu me relacionei com uma pessoa, né, conheci um rapaz branco, né, da pele branca, ao qual eu não pude me relacionar com ele ao todo, apenas com ele, mas com a família não. Porque a família em si era preconceituosa. Então, de cara, você já sentiu preconceito com a família? Já me senti assim, tanto que eu não entrei em contato com a família. No primeiro momento? Isso foi uma barreira muito grande para mim. Daí eu comecei a lutar. Quebrou um pouco aquele tipo de pensamento que você tinha, que realmente você era igual? Quebrou por inteiro, porque a partir daí eu comecei a lutar contra o preconceito. Mas eu me tornei preconceituosa. Também. Me tornei porque eu tinha que lidar com essa situação. E para mim não era fácil, foram anos difíceis. Daí eu fui buscar a minha autoestima. Não sou diferente de uma loira. Não, eu sou igual. Mas aí eu comecei a querer mostrar para todos que eu era igual. Daí eu fiz curso de modelo, entrei na faculdade e queria sempre provar que eu era igual. Porém, dentro de mim eu sabia que eu não era. Eu já tinha lidado com aquilo que mais me machucou, que era o preconceito. Existe a diferença, sim. Daí eu andava nas ruas e olhava para as pessoas. Nossa, ela tá olhando para mim. Antes eu imaginava, não, tá olhando para mim, deve estar me achando bonita, alguma coisa. Não, era o preconceito. Você acha que a partir do momento que você teve esse contato, te fragilizou sua autoestima? Completamente. Né? E aí o relacionamento não deu certo, né? Depois disso eu tive que ir em busca de cura. Eu precisava de cura, né? Lidar com isso era uma ferida muito grande, machucou muito. Então eu fui em busca de cura. Fui em busca do Senhor, me ajuda. E aí eu passei anos, foram anos de cura, da mesma forma que foram anos sendo machucada e me machucando também. Eu passei por anos de cura. E o Senhor curou, né? O Senhor curou e a verdade, ela tem que estar dentro da gente. O próprio ponto aí que é... Né? Não é nas pessoas. E uma coisa que existe hoje, que o negro também, ele é preconceituoso. Às vezes ele quer mostrar sua autoestima, mas machucando o outro, e não é dessa forma. De uma forma agressiva, talvez. Né? Não, nós somos iguais, o Senhor nos fez assim. Né? Então você tem que encarar a sua realidade. Ei, eu sou negra sim, mas aos olhos do Pai eu sou uma obra-prima maravilhosa, Ele me fez diferente. Não há diferença, o homem pode colocar essa diferença, mas o Senhor não coloca. Então quando você infiltra essa realidade dentro de você, você começa a andar tranquilamente e ver que não existe diferença. As pessoas podem ter um conceito, mas qual é o conceito verdadeiro? Meu diretor está dizendo no meu ouvido que aos olhos do Pai eu sou uma obra-prima, mas só aos olhos do Pai. Isso é preconceito, hein, mãe? Isso é preconceito. Como que a gente trata isso na vida de uma criança, né? Porque depois eu quero saber um pouquinho da sua experiência com seus alunos, mas como é que a gente trata essa autoestima numa criança? Veja que a gente tem uma jovem, então, naquele momento, fragilizada, com a sua autoestima machucada, mas ela tinha ali o poder de administrar o problema dela e buscar ajuda, não é? Como que a gente trata... Você viu que quando ela começa a falar,
ela ainda fala, né? Você, Renata, ainda fala como se, no início da sua fala, você fala como se você sentisse que houvesse ainda diferença. A partir do momento que você entende que é diferente, isso já é um preconceito, você já está aceitando o preconceito em você, né? Então, assim, só para colocar essa questão, porque se há uma cura de Deus na sua vida, eu creio que há, né? Como você mesmo você disse que já aconteceu. Agora, a gente tem que prestar atenção que só da gente falar dessa diferença, é como se houvesse diferença, e não há diferença. Aí você me perguntou sobre a criança, né, que vive talvez esse preconceito desde pequenininha, né, na escola, é marginalizado porque é negro, porque é gordo, ou porque é diferente, porque é tímido, ou porque é falante demais, ou hiperativo, algum preconceito. Nós temos o hábito, nós como os pais, de dar nomes, né? E nomear a criança. Então, meu filho é o inteligente, ou então meu filho é aquele menino burrinho. Ou, isso já é algo que os pais fazem de uma maneira automática que prejudica, que pode prejudicar a vida de uma criança, porque você já coloca um rótulo sobre ela. Sem falar do poder da palavra, né, que você semeia algo ruim. E esse poder é porque a criança escuta tanto aquilo que ela vai entendendo que ela é aquilo que ela escuta. Você é burro, você é burro, você é burro, você é burro. Aí a criança vai crescer, mas eu sou burro. Mesmo que ele entenda e que ele veja que ele não é burro, aquela palavra ficou impregnada dentro dele, porque a maior autoridade espiritual sobre a vida dele, que são os pais, falaram que ele é burro. A primeira leitura que a criança tem é a que os pais dão para ela. Então, como ensinar a criança desde cedo? Vai depender dessa leitura dos pais. Então, se o pai já recebe a criança como um presente de Deus, aquele presente ele vai ser realmente um presente. E se você tem um olhar de cuidado com aquela criança, de valorizar aquilo que ela faz de bom, né? De corrigir e exortar aquilo que ela não está fazendo que é bom, dizendo para a criança, olha, não é que você é errado, não. Joãozinho, você é errado. Não, não é assim. Joãozinho, essa atitude sua, mamãe não agradou. Então, é diferenciar que o que você está exortando, que você está chamando a atenção, não é chamando a atenção da criança, que a criança é errada ou que a criança não sabe fazer, mas é pontuar ela na atitude, no comportamento que ela está fazendo de errado. Então, se você consegue desde cedo fazer essa diferença na criança, e essa criança é recebida com amor, provavelmente a autoestima dela vai ser, 100%. Agora, se é uma criança que é maltratada, que é recebida dentro de um lar como um peso, um estorvo ali para a família, e aquela criança é criada, meninas, tudo que você faz é errado. Menina, você só sabe fazer coisa errada. Desde que você nasceu, minha vida é uma desgraça, porque tem pai que fala assim. Já cheguei a ouvir. Então, aquela criança vai entendendo que não é que a vida é uma desgraça, né? Que ela é uma desgraça. Uma pessoa sem a graça, né? Sem nada, que ela é desprovida. E trabalhar isso no adulto, dentro do consultório, como é difícil. Imagina. Eu tenho casos que eu já atendi, casos que eu atendo, que como é difícil você arrancar algo que está impregnado dentro da pessoa. Porque não é algo que foi colocado ali do dia para a noite. Por qualquer pessoa também, né? Nem por qualquer pessoa. Dentro de casa já começa, né? Então, para trabalhar isso, são anos, às vezes, ali, que a pessoa vai ter que ser trabalhada, né? Dentro do consultório, a gente vê que o trabalho, ele é árduo, né? Lógico que, se a gente for olhar pelo lado da fé, né? É lógico que Deus pode fazer um milagre e curar aquela pessoa instantaneamente, eu não estou dizendo isso. Mas pela questão da técnica, da psicologia, é um trabalho lento e árduo, e é trabalhoso para o indivíduo. Para semear algo horrível é rapidinho. Tem que retirar aquilo que está na mente, que tem impregnado errado, e implantar novos conceitos de acordo com aquilo que a pessoa enxerga dela mesma. Então, isso é um processo. Estava vendo um filme, chama Um Rapaz Acima da Média, por incrível que pareça, essa semana. E esse filme, ele retrata isso muito bem. Desde que o menino nasceu, a mãe já tinha uma outra filha e chamava o menino de feio. Desde pequena já chamava ele de feio. E aí, quando esse menino entrou na escola, os professores começaram a ver que as notas eram altas e começaram a fazer testes com ele, descobriram que ele era um gênio, que ele tinha um QI acima da média. E aí chamou a mãe dele. E a primeira coisa, ele era negro, a mãe também negra, a primeira coisa que a mãe dele fez na hora que os professores, assustados, não pode, ele não pode ser inteligente assim. Falaram com a mãe dele falou a mesma coisa, não pode, ele é negro. Preconceito. Não pode. E aí ficou assim a vida toda. E ele só ia cada vez para a escola de meninos superdotados, de tanto que ele era inteligente, muito inteligente. E ele perguntava para a mãe dele assim, mãe, qual que é o meu QI?
E a mãe falava assim, você não é tão inteligente? Descubra. E nunca contou. Eu sei que esse menino, ele só ia para a escola de gênio, era um gênio, mas ele ouvia que ele era feio, muito feio, e a mãe não falava que ele estava querendo aparecer no meio dos brancos. Para concluir, no final do filme, esse menino trabalha como balconista, como pessoa num supermercado, e aí ele resolve, então tudo que ele tentou deu errado na vida, ele pergunta para a mãe, mãe, você nunca me apoiou em nada, você desde que eu nasci te chamava de feio, mas você era feio mesmo? Aí ele falou assim, qual que era o meu QI, só para mim saber. Aí a mãe dele pegou e falou assim, 165. Aí ele pegou e falou assim, eu podia ser um gênio, eu ia ser um gênio, eu podia ser um cientista, eu podia estar na NASA, podia fazer o que quiser, mas você não me disse isso. Então, hoje eu sou o que sou. Então, assim, esse filme é uma conscientização. Assim como eu vi outro dia uma reportagem com o Maurício de Souza, né, das histórias em quadrinhos, que sabe que muitas crianças, inclusive, aprenderam a ler com os gibis, e ele dizendo isso, que ele recebeu uma vez uns e-mails da pessoa falando, por que você nunca coloca cadeirante na sua revistinha? E ele pegou e disse que aquilo ali para ele foi demais, que ele falou assim, gente, é mesmo. Olha o que eu estou fazendo. Eu nunca coloquei. Então, ele criou um personagem cadeirante e criou um personagem para atleta, né? E colocou ali e está bombando a revista. Mas ele falou assim que ele precisou dessa conscientização. Foi como um choque. Agora, Nilda, dentro de gabinete pastoral, né, aconselhando casais, você vê que muitos dos problemas é fruto de preconceito? Claro, sem dúvida nenhuma. A pastora Cláudia colocou aí a questão, por exemplo, você perguntou da idade, né, em relação a ela com o seu esposo. Tem muitas mães, quando fica sabendo que um adolescente está interessado por uma pessoa mais velha, pira, literalmente. Então, assim, são vários episódios que enfrentam-se dentro da igreja, afora aquilo que eu já falei, da questão dos bêbados, dos drogados. Da nossa igreja é uma coisa engraçada, que tem sempre um bêbado que entra lá. No final, ele entra no meio do louvor, ele ama o louvor. Tinha um bar de frente da igreja, e ele fica nesse bar. Quando ele escuta que estão tocando o louvor, que começa o louvor com tudo, esse bêbado entra, e ele vem trazendo, tipo aquele cavaquinhozinho velho, todo sem cor, sem nada, e chega lá e fica como se estivesse tocando. E assim, com tudo mesmo, e ele anda, e ele fica lá, ninguém não faz nada, sempre chega, conversa com ele, incentiva. Aí eu vou lá, dou um abraço, e ele fala assim, estou ministrando, você vai ser um futuro louvorista. E ele fica todo feliz, se sente amado naquele lugar. E eu tenho ensinado isso para a igreja exatamente porque eu já vi essa situação inúmeras vezes, infelizmente, de crentes que são até, eu poderia dizer, enrustidos. São preconceito enrustido. Fica ali falando que não é, fala uma coisa com a boca, mas a realidade é outra. A pastora Cláudia colocou uma coisa muito interessante a respeito do convite, por exemplo, para ir em algum lugar que tem escada. Poxa, o poder de decisão tem que ser dela. Ela tem que saber. Claro. E ela lida com isso muito bem. Eu posso atestar isso, porque, como disse, convivo com ela, sou pastora dela, amiga de muitos anos, e sei que realmente ela é um exemplo de superação. Para ela não tem nada desse negócio. Ela fala, quem é deficiente, na verdade, é as pessoas que falam, são deficientes de caráter. É verdade. Porque ela manda ver, faz o que tem que fazer, entendeu? Nunca teve barreira para nada, muito pelo contrário. Ninguém segura ela. Sabe? E assim, até mais eficiente do que aqueles que podem se locomover normalmente, sabe? Que tem condições até melhores para fazer, por exemplo, a obra de Deus, e ela vai lá e faz com excelência. Então, na verdade, essas pessoas, os preconceituosos mesmo, eles têm um problema, eles precisam de ir para psicóloga ou para psicanalista, porque eles têm uma deficiência de caráter. Uau, profunda, para você pensar, meu telespectador, né, sobre o amor, preconceito, que palavra eu já acho de cara já bastante feia, né? Você ter uma concepção anterior, sem conhecer o conteúdo, sem conhecer a situação, né? Essa é uma vitória, temos que vencer essas barreiras.